Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos partiram para a região de Cesareia de Filipe. E enquanto caminhavam, ele lhes perguntou: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda dizem que és alguns dos profetas antigos que ressuscitaram. Depois Jesus, então, olhando para eles, perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Santo, o Cristo de Deus. Jesus proibiu severamente que eles não contassem nada disso a ninguém. E depois fosse a exortá-los, dizendo: o Filho do Homem vai sofrer e padecer muito na mão dos anciãos do povo, dos sumos sacerdotes e dos escribas. Eles o matarão, e ele ressuscitará depois de 3 dias. Então Simão Pedro tomou Jesus à parte e começou a persuadi-lo a mudar o seu discurso, a mudar a sua ideia. E dizia: que não te aconteça isso, Senhor, longe disso. Jesus olhou para os demais discípulos que ali estavam e pôs-se a censurar abertamente a Pedro, e dizia: aparta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser considerada sempre como um pão diário de cada dia. De tal modo como eu e você nos preocupamos em nos alimentar bem por amanhã, assim também a palavra de Deus deve ser um alimento diário, porque pouco a pouco, lentamente, a palavra vai rompendo os obstáculos naturais que estão no meu coração e no seu coração, e pouco a pouco ela vai também retirando as cataratas dos olhos, as durezas dos corações, para que eu e você possamos ter um discernimento para compreendermos as coisas do Senhor. Caso contrário, a mesma pergunta do Evangelho de anteontem será feita para nós: o que adianta vocês terem olhos se não enxergam, e terem ouvidos e não escutam? Na primeira leitura de hoje, ainda retirada do Gênesis, nós estamos completando esse capítulo de Gênesis. E ontem o capítulo terminava dizendo: apesar de o homem carregar em seu coração a dureza e também a tendência para o mal, eu me comprometo com vocês que jamais irei exterminar o mundo e as criaturas novamente. Por isso o texto de hoje, Deus abençoa então os filhos de Adão e de Eva. Deus abençoa também todas as criaturas que vieram na arca. E agora, abençoados, Deus faz uma promessa que Ele estará presente com eles, ainda que eles carreguem essa iniquidade humana. Ainda que a tendência do coração do homem e da mulher seja uma tendência para o mal. Porque o coração humano ninguém pode penetrar. Ninguém pode mudar, a não ser o Senhor. Por isso hoje o Senhor traça uma aliança simbolizada no arco-íris. O arco-íris deverá ser sempre esse sinal desta aliança de Deus, uma aliança unilateral. Porque só o Senhor faz a promessa. E Ele não pede nada em troca ao ser humano. Somente Ele faz essa promessa. Quando contemplares o arco-íris, eu me recordarei da aliança que eu fiz com vocês. E eu os abençoarei, e eu pedirei contas a todos aqueles que derramam o sangue do seu irmão, mas eu estarei com vocês e jamais irei destruir o mundo novamente. Jamais o Senhor disse que vai usar a violência para destruir o homem e a mulher e também as demais criaturas, mas Ele vai usar a sua misericórdia restauradora, uma misericórdia que restaura, não o medo que amedronta e mata, mas uma misericórdia que restaura, que transforma. Aqui está o Senhor.
E no Evangelho de hoje nós vamos encontrando os discípulos caminhando com Jesus, porque é no caminho que eu e você vamos descobrindo quem é Jesus. O Evangelho de ontem nos mostrava aquele homem que Jesus colocou a mão sobre os olhos dele, cuspiu, e ele começou a enxergar de modo tortuoso. Ainda não havia nitidez, ainda não via com clareza. E dizia a ele: eu vejo os homens e eles caminham como árvores. Quer dizer, ele não tinha uma visão muito clara. Ele não tinha uma visão muito nítida, e Jesus teve que tocá-lo novamente para que ele pudesse contemplar e ver com clareza, com nitidez, e ele ficou curado. Por isso, no Evangelho de hoje também, no caminho, enquanto estão caminhando, Jesus faz uma pesquisa de opinião pública, e ele quer saber primeiro, por para fora, o que os homens dizem ser o Filho do Homem. O que é que vocês escutam sobre Jesus? A gente ouve tanta coisa sobre Jesus, coisas acadêmicas, coisas doutrinárias, coisas históricas. Ouvimos tantas coisas, tantas pessoas falam tantas coisas sobre Jesus, que Jesus é um dos grandes vultos da humanidade, que todos falam e escrevem sobre eles, cada um com seu modo de ver. Cada um com seu modo de ver, sua bandeira, sua ideologia. Por isso, após então perceber que não há unanimidade e nem uniformidade nas respostas que os homens têm sobre Jesus, para uns é João Batista, para outros Elias, para outros mais um dos profetas que ressuscitou. Agora Jesus quer saber daqueles que são próximos, daqueles que convivem com ele, porque para conhecer uma pessoa nós temos que conviver com ela. Somente convivendo com uma pessoa nós vamos saber como é a pessoa. Aí sim nós vamos descobrindo as fragilidades e os valores que a pessoa tem. Por isso agora Jesus devolve a pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? É Simão Pedro que vai tomar a palavra: tu és o Cristo, tu és o Santo de Deus. Mas ele ainda não tem uma visão muito clara, muito nítida sobre esse Cristo. Porque, como os demais da sua época e da sua era, ele espera um Cristo diferente, glorioso, poderoso, taumaturgo, que vai expulsar os romanos, que vai restaurar o trono de Israel. Quer dizer, um Cristo meramente político, que vai restaurar a dinastia de Davi. Então, ele vai jogar um balde de água fria nos discípulos. Não sei se eles ficaram animados com essa história, se eles ficaram orgulhosos, vaidosos, não sei. Eu só sei que Jesus vai jogar um balde de água fria neles, dizendo: prestem atenção, prestem atenção. O Filho do Homem vai sofrer e padecer na mão dos sacerdotes, dos doutores da lei e dos anciãos do povo. Eles o matarão e ele ressuscitará no terceiro dia. Ninguém quer seguir um Cristo fracassado. Ninguém embarcaria numa barca furada. Ninguém seguiria alguém louco. Por isso então agora Simão Pedro, muito educadamente, vai tomar Jesus à parte e vai tentar persuadi-lo a mudar o seu discurso, a mudar o seu plano. Quem é que vai seguir esse discurso? Quem é que vai seguir essa proposta de vida? Jesus não vai ser nada educado. Jesus vai olhar para os outros discípulos, vai chamar Pedro e abertamente vai dizer: aparta-te de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, e sim como os homens. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes nós também, homens e mulheres da igreja, não pensamos como Deus, não vemos o mundo como Deus, nós vemos segundo os humanos, os homens, e assim nós somos capazes de excluir, fazer guerra, perseguir, ser violento, acusar o pecado do outro, faltarmos a misericórdia, a caridade, porque cada um de nós também criará uma imagem toda própria, de acordo com aquilo que o coração quer. Por isso, onde está Jesus em nossa vida? Para muitos está no retrovisor do carro, para outros na estante, para outros num livro, para outros é um líder revolucionário, para outros é um gênio da lâmpada para resolver os problemas, para outro é um mero vulto da doutrina, para outro fundador de religião, para outro um revolucionário, para outro um moralista, para outros isto e aquilo, e o que é importante dele fica esquecido. Ele é o Senhor, o Filho de Deus, mas isso é preciso experimentar, e nós só podemos experimentar caminhando com Jesus no caminho. Isso não vem da cultura livresca nem do mundo acadêmico. Isso vem do encontro pessoal com Jesus e de permanecer com Ele também, para que Ele possa nos devolver a capacidade de enxergar nitidamente e claramente quem é o Senhor. Senão ouviremos também dele: aparta-te de mim. Tu não tens o pensamento de Deus e sim dos homens. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Será que o Pai São Francisco rogai por nós. Paz e bem.